quem anda de carro pela cidade de São Paulo sabe que o rodízio restringe a circulação de alguns veículos em certos horários. Por exemplo, hoje é rodízio de veículos, placas finais 7 e 8, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Quem foi flagrado dirigindo nas áreas de restrição recebe multa, além de 4 pontos na CNH. Mas, como toda regra tem suas exceções, no rodízio não é diferente de algumas categorias, não. Tem, por exemplo, o carro elétrico é isento. Eles podem circular, né? No PCD também é isento, podem circular. Mas em relação aos carros elétricos, o comandante tem carro elétrico? Tenho. É isento de rodízio? Isento de rodízio. Será que é justo com quem não tem esse tipo de veículo e tem que deixar o carro em casa? Isso gera uma polêmica? Você tem um carro elétrico, então você acha justo não poder rodar com o carro durante o rodízio? Leite, você tem É um benefício? É um benefício, né? Você paga um pouco mais caro, mas você tem esse benefício de não ter o rodízio, que é um grande benefício, e tem também a questão da economia de combustível, né? Também não gera tanta poluição porque você usa muito a parte elétrica, sobretudo na área urbana, na cidade. O carro elétrico ele é melhor na cidade do que na estrada, sabe? Na estrada não faz muita diferença, mas na cidade você roda bastante com a combustão, só com o modo elétrico. Você está vendo nas imagens, são milhões e milhões de pessoas e veículos circulando na cidade. Muitos deles são elétricos, mas há quem não concorde, que não ache certo ter que deixar o seu carro a combustão em casa e olhar para um carro com a mesma placa, o final de placa, que está circulando elétrico. A gente foi na rua saber a opinião das pessoas. Vamos lá. O trânsito em São Paulo é caótico. São mais de 11 milhões de veículos rodando na capital e região metropolitana. E não é difícil, no horário de pico, as vias registrarem filas quilométricas. Situação que poderia ser pior se não houvesse o rodízio no centro expandido da capital, das 7 às 10 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Eu sou a favor, porque daqui a um tempo eu não tenho nem condições de andar mais aqui em São Paulo. A quantidade de carro. Com o tanto de carro que tem, sim, com certeza. Também para o meio ambiente, poluição, né? Só a favor, sim, cara. Mas, por motivos variados, algumas categorias estão isentas do rodízio, como os ônibus do transporte coletivo e táxis. A lista, com 40 exceções, inclui ainda, para a surpresa de alguns, carros híbridos e elétricos. Digamos que aumente a quantidade de população com carro elétrico, qual que é a diferença do rodízio? Sacanagem. Por quê? Porque um é e o outro não é. Tem que ser tudo igual, não importa se é elétrico ou não. O rodízio de veículos na cidade de São Paulo começou em 1997. Muita gente acha que ele foi criado para melhorar a fluidez do trânsito. Isso se provou verdade ao longo dos anos. Mas o objetivo principal, lá na década de 90, era diminuir a poluição ambiental. Por isso, os carros elétricos, que não poluem e são mais silenciosos, ficaram de fora do rodízio. Hoje a gente vê mais como um benefício de diminuição do trânsito do que em relação ao objetivo original do meio ambiente. Mas, na verdade, o objetivo do rodízio, a lei do rodízio, ela é vinculada à diminuição da poluição, principalmente do ar da cidade de São Paulo. A Grande São Paulo conta com 65 mil carros elétricos, menos de 1% da totalidade dos veículos emplacados na região. Se, por um lado, o elétrico mais barato não sai por menos de R$100 mil, abastecê-lo com energia é muito mais vantajoso que o veículo tradicional movido a gasolina, motivo que levou o Stefan a comprar um. Eu atendo bastante cliente no interior de São Paulo, fora do estado de São Paulo também, então gastava numa média de R$2.500 a R$3.000 por mês de gasolina. O meu carro não era econômico e aí hoje eu gasto R$200 de recargas em casa. Imaginando que poderia também tirar vantagem e ficar de fora do rodízio de veículos, o Stefan não pensou duas vezes em colocar o carro na rua. Só esqueceu de um detalhe. Eu peguei esse carro em outro estado e aí uns 20 dias depois eu recebi a notificação da autuação de rodízio. E aí eu achei bem estranho, eu fui atrás, descobri o porquê e eu descobri que o carro tem que estar registrado no estado de São Paulo, né? E o meu ainda não estava, então fui autuado.
É isso mesmo. A isenção só vale para carros com placa de São Paulo. Para qualquer outro estado, tem que respeitar o rodízio, ou é multa de R$ 130. Eu acho que deveria ser uma isenção nacional. Porque que diferença faz um registro, né? Na minha opinião. Ele estando aqui em São Paulo ou fora, eu estou rodando aqui. E eu não estou poluindo aqui. Então, na minha cabeça, eu acho que deveria ser nacional. Este especialista em trânsito discorda e é mais radical. Para ele, o ideal era que nenhum carro, mesmo elétrico, ficasse de fora do rodízio. Continua existindo um carro andando na rua, né? Veja, não é só ocupando o espaço durante a circulação, ele ocupa o espaço estacionando, né? Ele restringe o uso da via pelo transporte público. O Stefan manteve a placa de outro estado. Apesar de não concordar, segue a regra. O trânsito e o meio ambiente agradecem. É o melhor dos dois mundos, né? Não estou poluindo e aí eu ainda continuo respeitando o dia do meu rodízio. Então, pelo menos na minha data, o meu carro está fora das ruas. É uma polêmica, né? E tem a questão dos caras que estão roubando os cabos aí dos carregadores dos carros elétricos que estão espalhados pela cidade. Tem reportagem disso, te acompanha no Balanço Geral.